Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo referente à salvação das nossas almas, a salvação do ser humano, a salvação da humanidade e o meio que foi criado para que esse homem, essa mulher, para que você pudéssemos ter esse privilégio de tomarmos essa decisão de nos convertermos, de nos arrependermos e se voltar para Cristo. Arrependimento mais fé igual conversão. Arrependimento ele traz consigo mudança de mente. Arrependimento ele traz consigo mudança de comportamento. Arrependimento ele traz consigo mudança de atitude. Arrependimento ele traz consigo mudança de direção, que é entendido como conversão. Conversão quer dizer abandonar o velho eu. Conversão quer dizer nascer de novo. Conversão quer dizer se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com novos comportamentos. Isso só é possível por intermédio de Cristo, do sacrifício de Cristo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas Cristo nos amou, Deus nos amou, enviou o Filho morreu. Agora nós temos a oportunidade de mudar de direção. O que era impossível aos olhos humanos, o que era impossível à ciência, o que era impossível se tornou possível. Hoje nós iremos estar falando sobre um dos aspectos, ou seja, já falamos de 4 aspectos referente à salvação do ser humano. Por causa da graça, houve a substituição. O homem que era culpado passou a ser inocente. Por causa da graça, houve a ressurreição. O homem que era morto passou a ter vida através da vida de Cristo. Pode agora se tornar uma nova criatura. Por causa da graça, houve a reconciliação. O homem era inimigo de Deus, se afastou de Deus. Agora, por causa da graça, o homem pode se aproximar de Deus e se tornar novamente amigo de Deus. Por causa da graça, houve a redenção. O homem estava no mercado, o homem estava acorrentado, o homem estava algemado, o homem estava preso, então houve a redenção. Houve a libertação desse homem da escravidão. Houve a tirada desse homem do mercado de escravo. Essa foi a provisão de Cristo referente ao estado do homem. E hoje nós vamos ver a aplicação desta provisão da vida do ser humano. Hoje nós vamos falar sobre a justificação, que é uma dessas aplicações da provisão de Cristo na vida do ser humano. A vida do crente, pois bem, as 4 maneiras segundo as quais a provisão de Cristo para a salvação é aplicada na vida prática do crente. A vida do crente mediante a justificação, a regeneração e a adoção e a santificação. Mas hoje nós vamos falar primeiro sobre a justificação. Mas o que é isso? Por causa da graça, houve a substituição.
O homem era culpado. E a aplicação dessa justificação na vida do homem, que agora o homem que era culpado foi lançado na sua conta o cancelamento dessa culpa. Foi cancelado a culpa, foi lançado na conta desse homem a justiça de Cristo. Um homem que era culpado passou a ser inocente. O homem que estava condenado à morte recebeu perdão por causa da morte de Jesus e por causa da justiça de Jesus que foi lançado na conta dele, e agora ele pode ter vida. Esse ensino aqui foi um dos principais ensinos do apóstolo Paulo. A gente pode compreender facilmente isso, porque quando nós levamos em consideração que Paulo foi um judeu, um estudioso, zeloso da lei, e ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele passou metade da sua vida procurando justificar-se pelos seus próprios esforços. Ele passou metade da sua vida procurando ser justo na guarda da lei. Ele passou metade da sua vida achando que era necessário ele fazer tudo aquilo, guardando, fazendo rituais pelos seus próprios esforços. Agora, segundo os padrões humanos, segundo as exigências da lei, segundo tudo que ele fazia, ele era inculpável. Ele era inculpável pelos seus próprios esforços. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, para a nossa meditação. Versículo 6, olha o que diz. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Segundo o zelo perseguidor da igreja de Deus. Perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, era irrepreensível. Mas vamos ver aqui Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. O próprio Paulo dizendo para Timóteo. Lá nós vimos que era segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei. Ele achava que ele era pelos seus próprios esforços. Agora vamos ver aqui Timóteo, quando ele entendeu. Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo entendeu isso, que ele era o principal, então houve em Paulo a conversão, houve em Paulo a mudança de mente, houve em Paulo a mudança de direção, houve em Paulo mudança de atitude, porque nenhum ser humano pode ser salvo por meio da lei, ou por guarda da lei, ou por guarda de algum ritual da lei. Somente a fé em Cristo. Quando Paulo finalmente achou Cristo, desistiu de seus esforços pessoais para justificar-se a si mesmo, reconhecendo-se isto uma futilidade. Ao invés disso, ele aceitou com alívio a verdadeira justificação que tem lugar somente através da fé em Cristo. Então, quando o homem encontra Cristo, quando o homem encontra Deus, ele não tenta se justificar pelos seus próprios esforços. Ele sabe que é somente por intermédio de Cristo.
Agora nós vamos ver os privilégios de qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o mesmo privilégio de poder ser justificada por Cristo. Isso não é privilégio somente de um grupo, de A, de B, de C, é qualquer pessoa. O que tem que fazer? Só virar em direção contrária. O que tem que fazer? Ter mudança de mente. O que tem que fazer? Se arrepender. O que tem que fazer? Nascer de novo. O que tem que fazer? Se tornar uma nova criatura. O que tem que fazer? Não tentar pelos seus próprios esforços. Então, aqui é a aplicação da provisão de Cristo, que é conhecido como justificação. Por causa da graça, o homem era culpado, houve uma substituição, Jesus morreu no seu lugar, isentou o homem de culpa. Por causa da graça, houve a justificação, a justiça de Cristo é lançado na conta desse homem, e esse homem que era culpado, e esse homem que tinha que morrer, esse homem recebeu perdão. Perdão de quem? Perdão de Deus. Agora esse homem está justificado perante Deus. Por causa de quê? Por causa da obra redentora de Cristo. Por causa da provisão de Cristo. Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da graça de Deus. Vamos ver aqui o que é de fato justificação. Justificação é a solução do problema da posição do pecador diante da lei divina violada por ele. O homem tinha violado a lei. Por causa da graça, houve a provisão. Por causa da graça, houve a substituição. Por causa da graça, houve a regeneração. Por causa da graça, a justiça de Cristo foi lançada na conta desse homem. Cristo move a culpa do homem perante a lei divina violada. E imputa a perfeição de Cristo na conta celestial do crente. O crente, então, agora é declarado justo diante de Deus. Como resultado dessa transação, o crente passa a ter uma nova posição legal diante do juiz, que é Deus, o qual pode agora aceitar o homem como justo aos seus olhos. O homem era culpado. Por causa da provisão, por causa da graça, houve a substituição e foi tirada a culpa. O homem era considerado devedor. Por causa da provisão, por causa da graça, houve a justificação e a aplicação dessa substituição. Houve o perdão. O homem agora é considerado, aos olhos de Deus, inocente. Quando Deus olha do céu para essa pessoa que aceitou essa provisão, para essa pessoa que tomou essa decisão, para essa pessoa que resolveu se converter, que resolveu mudar de direção, que resolveu se arrepender, que resolveu nascer de novo, que resolveu ser uma nova criatura, quando Deus olha do céu, para mim e para você e para qualquer um que tomar essa decisão, Deus não vê mais a culpa. Agora Deus vê a justiça de Cristo e eu estou embaixo da justiça de Cristo. E por isso eu sou justificado por causa da justiça de Cristo. Isso é para mim, isso é para você, isso é para teu vizinho, isso é para teus amigos, isso é para teus parentes, isso é para qualquer um que tomar a decisão de se voltar para Cristo. Então, falamos hoje sobre a justificação. E depois, nos vídeos mais para frente, iremos falar como obter essa justificação. O que é justificação? Vamos entrar a fundo, mais detalhes.
Então eu conto com você. Divulga esse vídeo no seu WhatsApp, no seu status, no grupo de família, no grupo de trabalho, no grupo de igreja, para nós juntos aprendermos a palavra de Deus, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Amém? Eu conto com todos vocês. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém.